Olá, sejam muito bem-vindos à Hack and Roll Academy. Eu me chamo Maicon Vitali e hoje iremos dar continuidade à série sobre engenharia reversa de aplicações Android. Portanto, puxe uma cadeira, tire o seu chapéu e lembre-se, hacker, hackeia. No começo dessa série, quando eu apresentei como seria distribuído o conteúdo, eu falei que nós teríamos 3 partes. Porém, na primeira parte, durante o processo de edição, o programa que eu utilizo para edição, ele deu um erro e eu acabei perdendo toda a edição. E quando eu fui refazer a edição, eu acabei esquecendo uma parte fundamental para você entender o processo das aplicações Android, que é sobre os intents e os intent filters. Então, ao invés de tirar o vídeo, reeditar e fazer tudo de novo, eu acabei fazendo um vídeo separado só para poder falar sobre intent e intent filters. Portanto, vamos lá e vamos ver como isso funciona. A ideia é que esse vídeo ele seja um pouco mais detalhado sobre esses tipos de componentes e sobre esse tipo de integração que tem no Android. Então já gostaria de aproveitar e pedir para você deixar aquele joinha no canal, compartilhar ele, se inscrever e não esquecer de ativar o sininho. Algumas pessoas reclamam que o YouTube ele não manda a notificação de quando eu envio algum vídeo novo. Dessa forma, existe um canal no Telegram, onde lá eu anuncio todos os novos vídeos, todo o progresso, e também utilizo o canal para fazer algumas pesquisas sobre qual é o interesse que o pessoal tem. O link do canal está na descrição desse vídeo também, junto com as outras redes sociais onde é feita a divulgação do canal. Então, o vídeo de hoje vai apresentar os intents e os intent filters, que são componentes fundamentais de uma aplicação Android e da arquitetura Android como um todo. Então, ao invés de colocar 1 ou 2 slides explicando como é que ele funciona, eu entrei um pouco mais detalhado na estrutura interna de como é que é utilizado os intents e os intent filters para poder apresentar para vocês. Então, de maneira geral, os intents, o que eles são? Ele é um recurso da aplicação Android, da arquitetura Android, que fornece um meio de comunicação entre os componentes. Por exemplo, eu consigo utilizar os intents para poder chamar uma outra activity. Para quem não lembra o que são activities, só vê o vídeo anterior que eu explico certinho o que são esses outros componentes da aplicação Android. Então, os intents eles servem, por exemplo, para você iniciar uma nova activity, serve para você iniciar um serviço que roda em background, para você, por exemplo, entregar uma mensagem broadcast, e ele é feito através de vários mecanismos. Por exemplo, para você iniciar uma activity, você pode simplesmente chamar um Start Activity, passando o seu intent. Esse Start Activity ele vai abrir uma nova activity, uma nova janela para você, e sua aplicação vai continuar a execução normal. Ou se você quiser ter uma resposta dessa activity, vamos supor, você vai abrir uma nova activity, uma nova janela, e você quer que essa janela retorne alguma coisa para você, você vai chamar o Start Activity for Result. Semelhante, para você iniciar um serviço, você pode ou dar um Start Service, que ele vai simplesmente rodar de maneira síncrona e vai iniciar o serviço e continuar a sua aplicação normal, ou se você quiser criar uma relação entre esse serviço com a sua aplicação, você chama o Bind Service. Vamos supor, por exemplo, que você quer acionar o serviço de localização do Android. Você chama esse Bind Service e passa como parâmetro do Bind Service o serviço de localização que você quer utilizar e qual é a classe da sua aplicação que vai tratar os dados de localização que o serviço de localização enviar. É semelhante para você mandar uma mensagem broadcast, você pode utilizar o Send Broadcast. Quando a gente fala em intents, nós temos 2 tipos diferentes. Nós temos os intents explícitos e temos os intents implícitos. O intent explícito, você tem que especificar qual que é a aplicação que vai receber aquele intent. Lembra que o intent ele é uma troca de mensagem entre componentes. E esses componentes eles podem ser dentro da sua própria aplicação ou entre aplicações diferentes. Se você tem um intent explícito, você tem que especificar quem vai receber. Ou seja, você tem que passar ou o nome do pacote, lembra o que é pacote? Está no vídeo anterior. Ou você tem que passar o FQCCN, que é o Fully Qualified Component Class Name, que é praticamente, vamos supor, eu tenho uma aplicação que é br.com.empresa.app. O FQCCN seria o br.com.empresa.app.activity. Nome da sua activity, ou seja, é o nome completo para chegar até aquela classe que você quer enviar aquela mensagem de intent. E você utiliza ele geralmente para você iniciar uma nova activity. Se eu tenho uma activity que é minha, que é propriamente minha, eu posso utilizar os intents para poder fazer essa chamada, para poder definir qual activity que vai resolver.
E ele geralmente é utilizado para você iniciar uma nova activity. Eu solto uma activity principal e eu quero passar por uma segunda activity, uma segunda interface, eu crio um intent e chamo aquele start activity passando esse intent como parâmetro. E ele vai iniciar a próxima activity. E também, como eu falei, nós temos os intents implícitos, que você não especifica qual que é o componente, você declara somente qual é a ação que você quer. Dessa forma, esse intent ele vai passar para o sistema Android e o Android ele vai procurar quem é que vai receber. Vamos supor, você está com uma foto e você quer compartilhar essa foto. Quando você marca em compartilhar, você não fala, a aplicação não fala para quem que ela vai compartilhar. Ela manda para o Android que ele está fazendo um processo de send, um action de send para aquela foto, e o Android vai procurar todo mundo que recebe aquele tipo de intent com aquele action e vai mostrar para você, você quer compartilhar no Facebook, no Instagram ou no Twitter ou em qualquer outra aplicação que recebe esse tipo de intent, que a gente vai explicar como é que as aplicações recebem os intents mais para o final. E um exemplo comum para você poder utilizar o serviço de localização. Quando a aplicação ela quer acionar o serviço de localização, ela vai mandar para o sistema Android um intent com action para localização e o sistema Android vai mostrar quais são as aplicações que recebem esse tipo de intent. Por exemplo, nós podemos ter o Google Maps, podemos ter o Street View, podemos ter qualquer outra aplicação que utiliza esse mesmo tipo de intent. A aplicação ela tem que especificar que ela recebe esse tipo de intent. Aqui está um exemplo simples de uma aplicação que tem uma Activity A e ela quer chamar uma Activity B que está em outra aplicação. No caso da Activity A, ela vai chamar o Start Activity, ela vai passar quais são os parâmetros do intent, ou de maneira genérica, ou especificando qual que é a aplicação que ela quer, pelo aquele FQCCN, e esse intent ele vai para o sistema do Android. Quando chega no Android, o Android vai ver se esse intent ele é específico para uma aplicação. Se não for, ele vai varrer todas as aplicações que possuem um intent que satisfaça aquela requisição que você fez. Dessa forma, ele vai identificar quem que é e vai mandar um onCreate para aquela activity B daquela aplicação que ele identificou. Então, isso aqui é um processo de intent entre aplicações distintas. Bom, e quando nós temos os intents, nós temos algumas propriedades dele. A primeira propriedade é o component name, que, como eu falei, ele só é utilizado quando você tem um intent explícito. Porque quando você tem um explícito, você tem que especificar qual que é o nome do componente ou qual que é o FQCCN que vai receber a mensagem daquele intent. Se for um intent implícito, não faz sentido você especificar o componente, porque o próprio sistema Android vai ficar responsável por identificar quem vai receber aquela mensagem intent. Nós temos também a propriedade do action, que vai especificar o que esse intent que você está enviando vai fazer. Pode ser, por exemplo, um action send para você poder enviar um SMS ou para você poder compartilhar alguma coisa. Pode ser um action view. Vamos supor, você quer abrir uma URL. E essa URL você quer abrir no navegador e você não sabe qual navegador padrão ou quais navegadores que estão instalados, você simplesmente utiliza um action send, especifica que é do tipo URL e deixa que o Android cuida do restante. O data que você usa, você fornece uma URI para você especificar onde é que são os dados que serão passados para o componente que vai receber esse intent. O exemplo anterior, se eu quero abrir uma URL, eu tenho que chamar esse action view e eu tenho que passar como dado a URI, a URL que eu quero visualizar. E o Android vai cuidar do restante. Temos a categoria, que para você fornecer informações adicionais para o componente que vai receber, que vai especificar basicamente que aquela activity que tem essa categoria launcher, ela é o entry point da sua aplicação. Ou seja, a sua aplicação tem que ter uma activity com essa categoria launcher, porque quando o Android ele for iniciar a aplicação, ele vai procurar qual activity que possui essa categoria launcher para poder iniciar como entry point. E também tem alguns parâmetros extras, né? Vamos supor, você tem um action send, que a URI no caso seria para o envio de e-mail, e você coloca alguns parâmetros extras. Você pode colocar o extra e-mail para falar para onde você vai enviar, você pode colocar o extra subject para falar qual que é o assunto do e-mail. Ou seja, dependendo do tipo de action e do tipo de categoria que você está tentando enviar, você preenche alguns campos extras. Isso é bem específico de qual componente vai receber aquele intent que você está enviando. E aqui nós temos o exemplo de um intent explicit, onde o objetivo dele é você fazer o download de um arquivo qualquer. Então ele cria um objeto do tipo intent, sendo que ele passa como parâmetro a classe diz, que é o contexto atual da activity que ele está chamando ele, e como segundo parâmetro ele passa qual tipo de classe que vai receber
esse intent. No caso do download service, ele faz parte da aplicação atual e com isso ele define como data, como parâmetro a URI contendo a URL que ele quer fazer o download. E então ele chama o start service passando esse download intent. No caso, esse download service, ele vai iniciar em background, porque para quem não lembra o que é um service, só vê o vídeo anterior, para poder fazer o download desse arquivo sem travar o contexto atual da aplicação. E aqui tem um exemplo de um intent implícito, ou seja, eu não estou especificando quem vai receber. No caso, eu estou usando o action send e para poder passar uma mensagem de texto, um extra text. E eu especifico também um set type lá para um test plain. E o que acontece é, quando você dá aquele Start Activity, o Android vai procurar em todas as aplicações que exportam esses intents do tipo Action Send e vai mostrar para você escolher. Você quer mandar uma mensagem no WhatsApp, você quer mandar uma mensagem no Telegram, você quer mandar uma mensagem no SMS, que seja. No caso, vai aparecer a tela para escolher e quando você escolher, ele vai chamar aquela activity específica daquela aplicação que deu o match com o Action Send que você especificou. Bom, e como é que a aplicação ela recebe o intent? Ela simplesmente tem que declarar no manifest dela o parâmetro intent filter. Esse intent filter ele fica dentro dos componentes. Vamos supor, você tem uma activity, você coloca dentro do activity. Você tem um receiver, você coloca dentro do receiver esse intent filter. Ele praticamente tem um rótulo que você define para ele, por algum recurso, mas o mais importante dele são os subitens que você coloca nele. Basicamente ele tem três, que é o action, que é o data e o category. O action, como eu falei, pode ser aquele tipo send ou o tipo view para você especificar. O data para você especificar que tipo de dados que vai ser enviado ou o que vai ser enviado. E a categoria para você conseguir definir qual categoria que aquele intent filter ele vai tratar. Para ficar mais claro, temos aqui um exemplo de uma aplicação de mídia social e nós temos aqui uma main activity, que é a activity principal, onde ela tem um intent filter. O intent filter que ela tem define o action como sendo main e a categoria como sendo launcher, ou seja, esse action com essa categoria especifica que essa main activity ela vai ser o entry point da minha aplicação, ela vai ser a entrada principal da minha aplicação. E quando você iniciar essa aplicação, o Android ele vai rodar inicialmente essa activity. E temos também uma activity de compartilhamento, uma share activity, onde ela possui dois intent filters. O primeiro intent filter é o action send, para quando você quiser enviar alguma coisa, e ele possui o MIME test plain, ou seja, quando você quer mandar alguma informação como texto, essas coisas, você utiliza esse intent filter. Então, quando você tiver em qualquer outra aplicação e você quiser compartilhar um texto, quando você mandar compartilhar aquele texto, o Android ele vai procurar todas as aplicações que possuem esse Action Send com esse MIME test plain e vai exibir. Então essa aplicação que está exportando esse intent filter no manifest também vai aparecer na listagem das aplicações que o Android exibe. Se você selecionar, o Android ele vai passar para essa Share Activity fazer todo o restante do trabalho. E também essa Share Activity ela possui um send para send multiples, onde você consegue enviar o MIME type imagens e vídeos, que é de maneira semelhante. Se você selecionar uma imagem ou um vídeo e quiser clicar em compartilhar, o Android ele vai percorrer todas as aplicações que possuem esse Action Send ou esse Send Multiples e que satisfaçam esse MIME type e vai mostrar a sua aplicação também entre as aplicações que satisfaçam esse critério. E lembrando que aquele intent de cima, todas as aplicações praticamente irão ter ela, que ela especifica qual que é a tela inicial que vai ser executada. Então, se você for fazer uma análise de uma aplicação e você quiser começar a partir do entry point dela, você tem que ir no manifest e procurar qual que é a activity que tem vinculado esse action main com a categoria launcher. Aí você vai cair na primeira activity. Geralmente é uma splash screen, aquela tela com banner, com logo e tal, mas a partir do código dessa tela você consegue já procurar qual é a segunda activity que ele chama contendo a tela de principal, a tela de login, que seja. Detalhe que isso é muito interessante para você pegar uma aplicação ofuscada, você não sabe por onde começa, é só você ir no manifest e procurar qual que é a primeira activity que ele chama. E também geralmente é essa activity que possui os mecanismos de proteção, anti-debugger, anti-injeção de código, ou anti-instrumentação, ou anti-root, geralmente ficam implementados nessas rotinas iniciais da primeira activity.
Bom, era isso que eu tinha para falar sobre essa parte de Intents e Intent Filter. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas também espero que ele não tenha ficado muito curto. E gostaria de pedir novamente para poder curtir o canal, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e não esquecer de ativar o sininho para sempre receber notificação quando eu enviar um vídeo novo. Abraço, galera!